noite, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite, nossos irmãos do Face. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João. Então, João capítulo 6. Eu vou perguntar, mas não sei nem se eu devo. Mas alguém leu o Evangelho de João? Leu, Luci? Ah, pelo menos você. Eu vou ler também. Você leu? Duvido. Vamos lá. João capítulo 6. Pois bem, nós estamos estudando o Evangelho de João. E no Evangelho de João nós estamos vendo que João ele fica circulando o tempo todo, batendo sempre na mesma tecla com relação à divindade de Cristo. Então quem leu o Evangelho, é importante que você leia para você familiarizar com aquilo que nós estamos falando aqui, e para que quando chegarmos aqui não seja algo, parece que você nunca leu. Então preste atenção na leitura, faça um esforço de ler João, é importante para você. E João fica circulando o tempo todo na divindade de Cristo. O tempo todo ele fica falando da divindade de Cristo Jesus. E João ele pega 7 vezes uma fala que Jesus fez, que foi importante para eles no primeiro século, principalmente para João e para os ouvintes dele. Aquelas expressões que Jesus sempre usava, eu sou. E semana passada eu falei sobre aquele momento em que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E hoje nós vamos ver uma outra expressão de Jesus. Eu não estou seguindo a ordem cronológica, porque João também ele não seguiu a ordem cronológica. Ele só falava dos fatos, mas não dentro de uma sequência cronológica. Então João não tinha essa obrigação. Se João não tinha, obrigado. Eu também não terei. João capítulo 6. João capítulo 6. O versículo de número 35. João capítulo 6, versículo 35. Todos acharam aí? João 6, 35. Jesus disse assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Por que Jesus disse isso? Para nós, isso é só uma informação, eu tenho batido nessa tecla. Para nós é apenas uma informação. Mas para os ouvintes do primeiro século, isto era muito significativo. Então nós temos que contextualizar, nós temos que entrar no contexto de João para a gente tentar entender um pouco, e eu tentar explicar um pouco do que João estava tentando dizer, João estava dizendo para os seus ouvintes, principalmente Jesus, quando Jesus disse, eu sou o pão. Eu sempre tenho dito que o judeu do primeiro século, ele sempre buscava elementos comparativos, ele pegava uma coisa da cultura, uma coisa do hábito deles, e eles associavam isso a valores espirituais. O pão também era um valor para eles, tanto existencial quanto espiritual. Só que o pão que eles comiam no primeiro século era diferente do pão que nós comemos. Por exemplo, o nosso pão ele tem 400% a mais de glúten que o pão nos dias de Jesus. Então, hoje, para você ver a diferença, hoje existe uma linha da medicina que o pão hoje é um dos elementos viciantes no ser humano. Tem pessoas que ficam viciadas em comer pão. E há médicos que até são radicais. Quando eu digo radical, não estou dizendo com radicalismo, estou dizendo com radicalidade. Alguns médicos dizem que a gente tem que cortar o pão se queremos ter uma vida saudável. Devemos cortar o pão. Então o pão no primeiro século era diferente. Era uma necessidade. Eles não comiam pão como nós comemos hoje. Você vai na padaria, você vai lá e compra. Qualquer hora do dia e da noite você acha pão para comprar. No primeiro século não era assim. Somente poucas pessoas comiam pão. E quando comiam, era raridade. Então não era uma coisa muito trivial, muito corriqueira. Não era uma coisa muito comum. Então o pão para eles tinha um valor existencial. Tinha valor. Quando eu digo valor, não é financeiro, é valor. Porque eles colocavam emoção no pão. E também tinha valor espiritual. Por causa do maná. Quando Deus manda o maná, eles então comeram pão, um maná que desceu do céu,
Aí então Jesus, quando diz eu sou o pão que desceu do céu, é uma referência a Deuteronômio capítulo 8, quando Deus diz do pão que desceu do céu, e Jesus está dizendo eu sou o pão que desceu, eu sou o pão da vida. Então isso era uma referência para eles importante. Jesus sempre vinculou o pão a valores espirituais. Por exemplo, quando eles pediram assim, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos orar. E Jesus ensinou a oração que todo mundo conhece, que o mundo inteiro conhece, que é a oração do Pai Nosso. Em um determinado momento da oração do Pai Nosso, Jesus diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então Jesus pega a figura do pão e vincula à oração. Jesus, quando foi tentado, a primeira tentação que Jesus sofreu pelo diabo foi qual? Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás estava usando de uma artimanha ali, porque era uma necessidade existencial e espiritual. Então Satanás diz, transforme essas pedras em pães. Jesus disse, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue. Esse é o corpo, o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. A Santa Ceia, nós temos o pão representando o corpo de Cristo Jesus. Então o pão foi vinculado a um valor muito espiritual, a um valor espiritual muito importante, que é o corpo de Cristo. Então isso para eles era importante. Agora no contexto de João capítulo 6, Jesus ele fez 2 milagres. Se você ler o capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Alimentou não sei quantas 5.000 pessoas com a multiplicação dos pães. E isso ficou impressionável para os ouvintes do primeiro século, para os ouvintes ali de Jesus que estavam ali naquele momento. Aí depois Jesus que ele multiplica o pão, ele multiplica os pães e peixes, ele faz um milagre sobrenatural, ele faz uma coisa ilógica, ele faz uma coisa cientificamente improvável, impossível. Ele anda sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele andou, ele quebrou uma lei da gravidade, ele rompeu com a lei da natureza, ele anda sobre as águas. Aí o capítulo 6 nos conta que um grupo de pessoas foram atrás de Jesus e não o acharam, e souberam que ele andou por sobre as águas. Aí no capítulo 6 eles vão atrás de Jesus e Jesus faz uma leitura interessante. Jesus disse, vocês não vieram por causa dos sinais que eu faço, vocês vieram porque eu multipliquei os pães e os peixes. Isso aqui está no capítulo 6, só para a gente sintonizar, para nós entendermos o capítulo 6, versículo 25. Preste atenção na leitura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, porque ele já havia andado sobre as águas, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus disse, versículo 26, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Eles foram atrás de Jesus por uma necessidade, eles tinham fome, eles queriam mais comida, literalmente, eles estavam com fome. Eles ignoraram os sinais e eles foram atrás de Jesus. Jesus fez a leitura correta. Vocês vieram até mim não por causa dos sinais, mas porque vocês têm fome, comeram e vos fartastes. Vocês querem mais. Então o pão era uma necessidade existencial. Era uma necessidade. Era uma forma de matar a fome das crianças. Era uma questão de necessidade. Aí Jesus pega a necessidade e Jesus disse, eu sou o pão da vida. Agora entenderam por que Jesus disse isso? Eu sou o pão da vida. Porque o pão que para eles tinha valor espiritual e tinha valor existencial, eles viam o pão como sendo uma coisa vinculada com valores espirituais, mas também era uma coisa que usava-se para matar as suas necessidades. Aí Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aí veja, por que Jesus vinculou isto a ele? Por uma razão muito simples. Se você ver aí o capítulo 6, o versículo 35, Jesus diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Porém eu vos disse que, embora que me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, ou de quem me enviou, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quem vem a mim jamais terá fome. Ele está falando de fome literal? Não. Ele está falando da fome espiritual e existencial. Jesus vincula uma necessidade a um valor espiritual e Jesus diz: eu sou o pão. Com muitas pessoas Jesus fez isso. Jesus fez isso com a mulher samaritana. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Se você der uma olhada ali no pano de fundo, no contexto, muitos teólogos são unânimes em dizer que aquela mulher, talvez ela fosse uma prostituta, porque ela ia buscar a água ao meio-dia, que era o horário que as prostitutas iam se banhar, se lavar, por causa de uma noite de trabalho, e elas também iam buscar água. E Jesus estava ali justamente aquela hora em que ela estava ali. E ela tinha uma confusão na sua mente: onde é o lugar que devemos adorar? No lugar A ou no lugar B? E Jesus disse: não é nenhuma coisa e nem outra. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aqui de novo um povo dentro de um contexto de necessidade, e um povo passando um aperto, o povo sem respostas espirituais. O povo viu os milagres, mas o povo foi até Jesus por uma necessidade. E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Pois bem, isso serve para nós hoje? Serve. Porque a nossa alma, ela precisa de nutrição. A nossa alma precisa de alimento. A nossa alma, a nosso ser, a busca pelo alimento espiritual, isso é notório. Isso aí está em qualquer sociedade, em qualquer religião. Você vê que o ser humano tem a necessidade, ele procura alguma coisa para alimentar a sua alma. Agora, como é que se alimenta a alma de alguém? Somente em Cristo. Somente Cristo é quem pode sustentar e alimentar a alma de alguém. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. É lógico que isso não é literal. Os cristãos foram acusados de canibalismo por causa disso. Porque eles comiam pão, mas não era pão o corpo de Cristo. Eles foram acusados de canibalismo, e Nero jogou muitos cristãos na arena romana por causa disso. Porque eles foram acusados de... Décio também fez isso, um dos imperadores de Roma. Jogava os cristãos para os leões porque eles eram acusados de incesto, porque diziam que casavam irmão com irmã. Eram irmãos na fé. E também eles praticavam canibalismo, eles comiam então carne humana. Era sentido figurado. Só que Jesus está falando dessa questão espiritual. E Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. O problema é que nós lemos isso para nós é uma informação histórica apenas. Isso é apenas uma informação histórica, isso é apenas uma informação religiosa, e nós não pensamos nisso, nessa categoria. Nós não pensamos que isso tem um valor espiritual por trás disso, que nós podemos encontrar alimento para a nossa alma em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus é quem consegue alcançar a alma humana. Eu já disse isso aqui várias vezes. A medicação, ela não pode, ela não consegue. Hoje, uma das profissões mais procuradas, hoje um dos atendimentos médicos mais procurados é na área da psiquiatria, é na área da psicologia. As pessoas estão com fome, estão sem respostas existenciais, estão com distúrbio nas suas almas, estão desajustadas emocionalmente. E nós não sabemos internalizar isso, e nós não sabemos valorizar isso, e nós não sabemos nos alimentar com essa verdade. A gente aceita isso como verdade religiosa. A gente aceita isso como verdade religiosa, mas nós não sabemos, nós não desenvolvemos essa prática de alimentar a nossa alma. E o judeu sempre fazia isso. Você vê o Velho Testamento, os profetas maiores e menores, os profetas, os salmistas, dizendo acerca daquela questão de alimentar, de nutrir a alma, de comer, de se alimentar. Você vê isso várias vezes no Velho Testamento. Você vê Jesus dizendo isso, e Jesus agora vincula isso
com o seu corpo. Ele diz: quem comer de mim jamais terá fome. Isso acontece com aqueles que alimentam-se de Cristo. Não é literal, daqueles que internalizam aquilo que Cristo é. Aquilo que Cristo é. O nosso pão, o nosso alimento. Tem pessoas que não sabem, creem, acreditam, defendem apologeticamente a Cristo, mas não se alimentam e tem sempre aquele vazio na alma, porque parece que sempre falta alguma coisa. E isso é uma questão de fé. E eu tenho dito isso: fé não é sentimento, fé não é crença, fé é saber, é alimentar a alma. E Jesus disse: eu sou o pão. E ele diz uma coisa muito importante para nós terminarmos, que hoje não vou me alongar não, porque hoje nós temos um aniversário, uma pessoa muito importante. Versículo 37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. Aqui, longe dessas discussões de teologia, longe dessas discussões teológicas, mas o texto está dizendo de uma coisa que, para nós não digerimos isso muito bem. Jesus disse: todo aquele, não todos, mas todo aquele que o Pai me dá. E todo aquele que o Pai dá, Jesus disse, esse virá a mim. Somente aqueles a quem pertencem a Cristo Jesus, eles vão para alimentar, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor. Nós vamos ver isso futuramente, porque Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. E Jesus disse: eu sou o bom pastor, e todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aí ele dá uma garantia, ele diz no final do versículo 37, de modo nenhum o lançarei fora. Desculpe aqueles que são simpatizantes, que gostam, ou que acreditam, mas não entendem. Desculpem, aqui não é nenhuma provocação gratuita, não é isso. Mas o texto está dizendo: de modo nenhum o lançarei fora. Uma vez salvo para sempre. Então se eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, porque a ovelha não faz o que bem entender, o que bem quiser. Não é assim. Não é dessa forma. Não é porque você está em Cristo que você tem a liberdade de fazer o que você quer. Se eu quero fazer o que eu quero, então meu coração não está nele, porque eu não fui transformado. E Jesus disse: de modo nenhum, não há possibilidade de ele me jogar fora, de modo nenhum. E Jesus ele enfatiza, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Ele não desceu do céu para fazer a sua vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E o versículo 39: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. Que nenhum eu perca. De todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir a mim, que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que... A vontade do meu Pai é esta. A vontade de Deus não é que saber com quem eu vou casar, se eu devo ficar solteiro, se eu devo casar, que profissão eu escolho. Essas preocupações, elas são escolhas humanas. Deus pode orientar? Deus pode, porque Ele é conselheiro. Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Ele dá conselhos. Ele dá conselhos. Mas a vontade do Pai
é para que Jesus não perca nenhum daqueles a quem recebeu por parte do Pai. E ele diz: de modo nenhum o lançarei fora. Então esta é a vontade do Pai, receber aqueles que são de Cristo Jesus. E ele diz: e eu o ressuscitarei. Por que ele disse isso? A ressurreição era um problema no primeiro século. Era um problema. Aliás, independente do século, ressurreição, em termos gerais, em termos lineares, é um problema, porque como é que pode o corpo voltar ao normal? Como é que pode um negócio desse? É aquele mistério que Paulo diz lá em Corinto, a semente da corrupção. O pecado afetou a nossa biologia. O problema é que nós pensamos em pecado somente em termos religiosos, de certo e errado. Mas o pecado, ele afetou a nossa biologia. Ele afetou, ele acelerou o processo de degradação, de desintegração. Por exemplo, quem já estudou a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, você vai ver que diz que todas as coisas tendem a deteriorar. Todas as coisas tendem a deteriorar. O processo é regressivo. Você vai deteriorando, as suas células vão morrendo, o seu organismo vai enfraquecendo, o pigmento vai perdendo, a resistência, a autoimunidade, a imunidade vai baixando. Então a nossa tendência é ir degradando. Você vê Salomão, quando Salomão fala da velhice, Salomão fala: os meus moedores já estão fracos e caindo. Ele está falando dos dentes. Agora eu preciso de alguém me carregar para me levar ao sol. Ele está falando da força física. Então a nossa força vai indo. Com o passar do tempo, a gente levanta, menino levanta, a gente fala assim: vem aqui, ele dá um pulo e já sai correndo. Como é que... Aí para levantar, a gente põe uma perna, depois põe a outra, faz assim, até a gente conseguir levantar. Porque o nosso organismo ele vai deteriorando. Quem diz isso é a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que todas as coisas tendem a deteriorar. Todas as coisas tendem a deteriorar. Aí Jesus disse: eu o ressuscitarei no último dia. Lembra quando Paulo chega em Atenas? Que aí Paulo começou a discursar, e Paulo então discursa. Aí vem duas escolas filosóficas conversar com Paulo: os estoicos e os epicureus. Eles acharam interessante a explicação de Paulo. Aí diz que Jesus pregava Jesus e a ressurreição. Jesus e a ressurreição, ou a salvação. A ressurreição. Aí eles achavam que era uma deusa chamada Anastácia. Daí nasceu o nome Anastácia. Aí Paulo começou a pregar sobre a ressurreição. E eles disseram: sobre isso te ouviremos em outra ocasião. Por que eles disseram isso? Porque a filosofia não acredita na ressurreição. Porque você morre e você acabou. E este é um pensamento hoje prevalente. Hoje as pessoas estão fazendo pesquisas aí, as pessoas estão acreditando que qual que é o problema de você morrer e deixar de existir? Este é um pensamento prevalente nos dias de hoje. Que você morre, você deixa de existir. E um dos pilares da fé é você saber que ao morrer, ao abrir os olhos espirituais, você vai ver, como diz Estevão: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Nós perdemos isso. E para nutrir isso, nem nós precisamos nos alimentar do pão da vida. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. E esse pão, ele garante, é a garantia de que existe vida do outro lado. Existe vida do outro lado. Só que nós não conversamos, nós não estudamos, nós não lemos, nós não pregamos sobre isso. Nós não pregamos. A igreja não educa as pessoas a pensarem na morte como sendo uma passagem, como sendo uma transferência para um outro plano, uma outra realidade. Paulo, descrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo ressuscitou. Isso para eles era importante, para nós não, porque nós não pensamos nisso. Nós não pensamos. E isso faz parte, porque nós temos que ter a garantia, a certeza, eu sei, de que ao partir, é o que diz Paulo em Filipenses,
estarei com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para a igreja de Tessalônica, que tinha um problema com relação à ressurreição, Paulo escreve e diz: nós, os que ficarmos vivos, os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, junto com eles, encontraremos com Cristo. Então Paulo colocava as coisas em ordem. Então Jesus está dizendo aqui: eu sou o pão da vida, e o pão da vida eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava tocando num problema que era comum naquela época, porque as religiões diziam: olha, vivam hoje como se não houvesse amanhã. Te lembrou uma música essa frase? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso é estoicismo. O estoicismo dizia já no primeiro século: vamos viver, lembra daquela ironia de Jesus? Louco, você vai dizer: alma, come-te, arregala-te, desfruta-te. Louco, hoje te pedirão a tua alma. É essa ideia de que você pode fazer o que você quiser, porque o amanhã não existe. O acaso, nós somos fruto do acaso, nós estamos aqui apenas de passagem. Ou então nós vamos ficar indo e voltando num processo de ida e volta, de reencarnação. Esse processo não acaba nunca, porque você vem, paga aqui, pecou, vai lá na frente, volta, e esse ciclo não acaba. É uma roda de hamster que fica ali, e esse ciclo não acaba. E Jesus põe fim nesse tipo de pensamento já prevalente no primeiro século, e Jesus disse: eu o ressuscitarei no último dia. Aí Jesus vem e quebra a lei da física, e Jesus quebra a lei da termodinâmica quando ressuscita a filha de Jairo, dele pão de comer, e ele fala para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Gente, você olhar aí sob a ótica da ciência, João capítulo 11, é impressionante. Porque as irmãs dele disseram: já cheira mal, já é de 4 dias, já cheira mal. Aí Jesus disse: retirem a pedra. Aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Jesus quebrava a lei da física, a lei das coisas. Lembra do homem da mão ressequida? Vem para o meio, mostra a tua mão. Dentro de uma sinagoga em um sábado. Meu Deus, Jesus ele era a antítese de tudo mesmo. Jesus diz: estende a tua mão. Ele estendeu, e a sua mão direita para o judeu era importante, era a mão do negócio. A direita para o judeu era uma coisa muito importante. Quando Estevão diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai, era uma coisa impressionante. Você vê o Salmo 16, quando Davi disse assim: o Senhor tem sempre à minha direita. O Salmo 13, aliás, tem o sempre à minha direita, no lugar da honra. Quando Jesus disse: servo bom e fiel, sobre o pouco que fez, sobre o muito colocarei, vem, ficai à minha direita. Aí ele diz: o homem da mão ressequida, a mão direita, e a mão do homem volta ao normal. Esse é o pão da vida. É isso que precisa mexer com o nosso interior. Não é uma informação religiosa, não é uma informação dogmática, não é uma informação eclesiológica, não é uma informação sistemática, da teologia sistemática, não é uma informação da exegese, da teologia bíblica, não é uma informação da filosofia, é uma informação da vida. Da vida. Eu sou o pão da vida. E como pão da vida eu ressuscitarei, e eles virão a mim. Eles virão por uma necessidade. Quem pode alimentar a alma é só Cristo. É Ele quem pode ir derrubando aquelas paredes que nós construímos, aqueles labirintos que nós vamos entrando dentro, que nós vamos nos perdendo dentro de nós mesmos. Nós vamos nos perdendo dentro de nós. Nós criamos labirintos, nós cavamos buracos, nós nos escondemos, nós temos o nosso Éden dentro de nós. Aí quando Deus vem falar, a gente se esconde. E Deus pergunta: onde é que você está? Eu tive medo e me escondi. Paulo chama isso lá em Corinto de embotados. Paulo diz isso.
Paulo chama essas pessoas de embotadas. São aquelas que embotam, são aquelas que entram para dentro de si mesmas. Elas se escondem dentro de si mesmas. E Jesus disse: quem tem fome, eu sou o pão, e quem comer jamais ouvirá aquele ronco de fome. Nós não sabemos o que é fome, nós sabemos o que é vontade. Mas fome não, nós não sabemos o que é fome. Nós sabemos o que é vontade, mas nós sabemos o que é fome da alma. Fome da alma nós sabemos. Aquele buraco negro que existe dentro de nós. Você acha que Freud, sinceramente, com todo respeito, você acha que Freud conseguiu chegar na alma humana? Não passou nem na esquina. Você acha que Carl Jung entendeu a alma humana? Você acha que, com todo respeito aos seus leitores, mas você acha que esses psiquiatras modernos hoje conseguem chegar na alma humana? De jeito nenhum. A maioria deles estudam psicologia para entenderem a si mesmos, para serem psicólogos de si mesmos. Não que seja errado, isso não é uma crítica, é só constatação de fato. Quem chega na alma humana, quem consegue ir lá, entrar lá e dizer vem para fora, e pega na sua mão e diz vem para fora, sem medo, pode vir. Quem faz isso é só Cristo Jesus, porque Ele é o pão da vida. É Ele que pode entrar no nosso interior. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela água viva. Você já viu alguma vez a mina, a nascente de algum rio? Já viu como é que é aquele negócio ali? Fica aquela areia pulando ali. Já viu? Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a nascente do rio, o Francisco, não é Francisco? São Francisco, a nascente. Gente, é a coisa mais linda que tem. É um negócio pequeno. Aí você vai ver o resultado lá na frente, aquelas trombas d'água que vai lá na frente, que caem, que desagam lá longe, e o negócio é pequeno, mas está lá brotando do chão. Esses dias para trás eu vou fazer um vídeo para colocar no canal no YouTube sobre um cara que montou um negócio de dominó. Ele fez uma escultura de dominó, colocou não sei quantas mil peças, só que para você ver o desenho teve que derrubar o dominó. Aí você vê, pá, e é bonito, legal de ver, né? Você bate, um vai empurrando o outro, vai formando aquele desenho. Eu olhei para aquilo e pensei, poxa, algumas coisas para terem forma em nossa vida precisa de derrubar e precisa cair. Algumas coisas em nós, elas para terem forma, elas precisam cair. Tem que haver o primeiro toque para desencadeando. E às vezes a gente não entende por que isso acontece comigo, certas coisas acontecem, mas é para uma ótica maior, para que a gente tenha uma visão diferente. E assim é a vida. Assim é a vida. E hoje nós vivemos numa época, vamos ser sinceros, que nossas igrejas não estão respondendo às nossas necessidades mais. Vamos pensar nisso com maturidade, não é crítica pela crítica, vamos pensar nisso como tese, em tese, como certo. Hoje a gente entra, a gente sai pior. Sai sem resposta, a gente sai machucado, ressentido, ferido. Não é assim? Hoje nossas denominações, elas não estão respondendo mais, elas não têm mais o que iludir a gente, não tem mais o que inventar. Hoje não tem mais programação que vai trazer, hoje não tem mais como, porque deu. Não estou dizendo que você não deva ir à igreja, não é isso. Eu estou dizendo que hoje qualquer lugar que você vá, seja religião, política, filosofia, arte, qualquer coisa não está mais correspondendo, não está mais preenchendo. Não está
Não há mais esse preenchimento. Como não havia o preenchimento no primeiro céu. Jesus andou sobre as águas. E eles não quiseram o Cristo que andou sobre as águas. Eles quiseram o Cristo que é o pão da vida. Andar sobre as águas, ninguém nunca tinha feito isso. Quem andou sobre as águas? Ninguém. Ninguém. Mas eles foram a Jesus não porque ele andou sobre as águas. Eles foram por uma necessidade. Hoje, infelizmente, as pessoas vão a Jesus porque ele anda sobre as águas. Nós temos que ir até ele, não porque ele anda sobre as águas, mas porque ele é o pão da vida. Se a sua alma, ou a alma de alguém que está nos ouvindo online, está descompensada, se não, se é só uma força de expressão, porque todos nós estamos com nossas almas fora do lugar. O fato de nós estarmos na igreja é porque nós estamos procurando alguma coisa. Nós estamos procurando alguma coisa. O fato de estarmos na denominação que estamos, seja evangélico ou não, é porque nós estamos procurando alguma coisa. Mas você não tem que ir procurando alguma coisa. Você tem que ir procurando a Cristo, porque Ele é o pão da vida. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar a este pão da vida. Vamos orar a este que é o nosso pão, nosso sustento, nosso alimento diário. Quem comer, quem de mim comer, jamais terá fome. Quem de mim comer. Que tal você tirar essa expressão, quem colocar o seu nome? Fulana que comer, jamais terá fome. Põe você aí, Ciclano, Beltrano, quem comer, jamais terá fome. Se ponha nesse quem. Se ponha nesse quem. Seja essa pessoa que eu vou comer desse pão. Não tenha medo de comer do pão. E outra, aquele que comer do pão, vai até ele. Aqueles que o Pai me deu, esse virá a mim. E aqueles que o Pai me deu, esse virá a mim. E de modo nenhum, aí você tem uma garantia, de modo nenhum o lançarei fora. Ele não vai te jogar fora. Ele não vai. Quem te joga fora é o seu marido, que troca por outro. É os seus filhos. São os parentes, são os amigos. Nós trocamos, nós substituímos pessoas. Pessoas são descartáveis para nós. E nós para eles. Isso é do ser humano. O ser humano faz isso. O ser humano faz isso. João, quando fala da crucificação, João diz assim que todos fugiram e o abandonaram. João disse isso. Quando Jesus foi para a cruz, João disse, todos fugiram e o abandonaram. Paulo, quando estava para ser decapitado, Paulo diz, eu estou só, porque todos me deixaram. Então nós abandonamos pessoas. Nós trocamos, substituímos, nós descartamos. Cadê aquele amigo que te procurava, não procura mais saber como é que você está? Aquela pessoa que pergunta assim, como é que você está? O que aconteceu? Você sumiu, está bem? E nós estamos tão desgastados que nós criamos mecanismos de defesa e nós mentimos. Como é que você está? Tudo quebrado, tudo machucado. Estou bem. A gente aprendeu a mentir. A gente aprendeu a nos proteger na mentira. A gente aprendeu a nos proteger na mentira. Nós acostumamos com o nosso mal-estar. Só que Jesus disse, eu não lançarei fora. Jesus não lança fora. Igreja nos lança fora, amigos, grupos, partidos. Igreja nos exclui, nos disciplina, amigos nos esquecem. Os irmãos esquecem de orar por nós. Pessoas que não nos querem bem quando a gente cai, quando a gente tropeça, dizem bem feito, eu sabia, mereceu. Tá vendo?
É a mão de Deus pesando, a gente escuta isso. Mas Jesus disse: de modo nenhum o lançarei fora. Você vai errar com Cristo, mas Ele não te lançará fora. E aqueles a quem o Pai me deu não deixarão de ressuscitar, porque eu ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Vamos orar ao nosso pão da vida. Pedir ao pastor Jason que ore por nós, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, porque a tua graça é maior do que tudo e maior do que todos. Te louvamos por teu amor desde a eternidade, que nos escolheu quando, Pai amado, já no teu plano eterno, tu sabias que seríamos pecadores, que odiaríamos a ti, mas ainda assim tu nos amaste, nos escolheste e nos chamaste para ti em Cristo Jesus. Te bendizemos, ó Pai, porque, como a tua palavra fala, de forma nenhuma o Senhor nos lançará fora, porque somos teus e teus para sempre. Dá-nos um coração que descanse nisso, que descanse na graça de pertencer a ti pela graça e não por nós mesmos, porque é assim que o Senhor trata conosco e é assim que o Senhor nos ama. Por isso nós te louvamos e bendizemos por Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Até semana que vem, com a graça de Deus.